Lembrando que para resolver problemas de dinâmica dos fluidos, vocês deverão coletar os dados do enunciado da figura, esboçar o volume de controle e aplicar os cálculos de forma direta. Então vamos à primeira etapa, que seria coletar os dados do enunciado da figura. Vamos ler o enunciado aqui. Um óleo de densidade relativa 0,89 e viscosidade dinâmica de 0,045 pascal/segundo flui através de um tubo de 1 polegada de diâmetro. Então tá, ele já disse que o óleo tem uma densidade relativa de 0,89, uma viscosidade dinâmica de 0,045 pascal vezes segundo e o diâmetro do tubo de 1 polegada. Ele escoa aqui a 0,85 metros por segundo até outro tubo de 3/4 de polegada. Tá? Então, nós vamos aqui já a segunda etapa, que é esboçar o volume de controle. Por quê? Porque percebemos que tem uma redução aqui. Né? Ele começa com um diâmetro de 1 polegada e esse escoamento vai até um diâmetro de 3/4. Né? Então ele reduziu, né? Houve uma redução de área. Então, através dessa redução, do qual é conduzido até a destinação final. Né? Considerando o regime permanente e incompressível, determine, primeiro, alternativa A, a velocidade do fluido no tubo de 3/4, aqui ele quer saber a velocidade 2, a vazão volumétrica, a vazão mássica e os números de Reynolds nos tubos 1 de 1 polegada e 3/4 de polegada. Então ele quer saber o Reynolds nas duas seções. Então, a próxima parte agora, né, a próxima etapa, seria calcular a área. Já que eu tenho os dois diâmetros, né, vamos calcular a área das duas seções, de entrada e de saída. Então, aqui na entrada, a gente vai adicionar o primeiro diâmetro, lembrando que eu passei a polegada aqui, 1 polegada para metro, né, multipliquei ela por 0,0254 e temos a área da seção 1 de 0,000506.707.4791 metros quadrados. A área da seção 2, também vou passar esse 3/4 de polegada para metro, né? Multiplicando aqui por 0,0254, temos aí a área da seção 2 de 0,00285.022.957 metros quadrados. Então, primeira etapa é isso aí, a gente calcular a área das duas seções transversais. Então vamos resolver a alternativa A. A alternativa A diz o seguinte, aqui, a velocidade do fluido no tubo de 3/4. Ele quer saber a velocidade 2. Pelo princípio da conservação da massa, a mesma quantidade em massa que está entrando tem que ser a mesma quantidade em massa que está saindo. Tá? Esse é o princípio. Ou seja, a vazão mássica na entrada tem que ser igual à vazão mássica na saída. O que seria a vazão mássica? É a vazão volumétrica vezes a massa específica. Então, isso implica que a vazão volumétrica de entrada vezes a massa específica de entrada tem que ser igual à vazão volumétrica de saída vezes a massa específica na saída. Tá? Para fluidos incompressíveis, a massa específica ela é a mesma. Tá? Agora, os compressíveis não. Aí, essa massa específica seria diferente também na entrada e na saída. Aqui, ainda eu sei que a minha vazão volumétrica é a área vezes a velocidade. Então, eu vou substituir aqui nessa equação. Então, a área 1 vezes a velocidade 1 vezes a massa específica é igual a área 2 vezes a velocidade 2 vezes a massa específica. Aí, como eu disse, fluidos incompressíveis, a massa específica é a mesma, ela não vai mudar. Então, eu tenho que a área 1 vezes a velocidade 1 é igual a área 2 vezes a velocidade 2. Então, já que eu conheço as duas áreas e ainda foi fornecida a velocidade 1, basta isolar na equação a velocidade 2. Então, a velocidade 2 é igual a área 1 vezes a velocidade 1 sobre a área 2. Substituindo os valores, pois eu conheço todos aqui, lembrando que ele forneceu a velocidade 1 aqui, 0,85 metros por segundo. Temos uma velocidade 2 de 1,5111 metros por segundo. Então, esta é a velocidade 2. Resolvemos a alternativa A.
Agora ele quer a vazão volumétrica. Tanto faz eu pegar os valores na entrada quanto os valores na saída, tá? Pode fazer o teste que vai dar a mesma resposta. Aqui eu vou utilizar os valores na entrada, que é a área vezes a velocidade 1, né? A área 1 vezes a velocidade 1. Mas pode fazer a área 2 vezes a velocidade 2, tem que dar o mesmo. Então, substituo os valores. Chegamos aí a uma vazão volumétrica de 0,0004307013572 metros cúbicos por segundo. Né? Pode fazer a prova real, faz com as condições 2, que tem que dar o mesmo valor. Para fluidos compressíveis, talvez isso se altere, tá? E aqui a vazão em massa, que é a alternativa C, vazão em massa, né? Só multiplicar a vazão volumétrica pela massa específica. A massa específica é 890 porque a gente tem a densidade relativa, né? Multiplica pela da água, que é 1000, chega a 890 kg por metro cúbico de massa específica. E temos aí a vazão em massa de 0,383324207,9 kg por segundo. Então, até a alternativa C a gente já resolveu. Agora, nós vamos continuar com os números de Reynolds, né? A constante de Reynolds ela é importante para saber em que estado que está o escoamento, né? Se ele está em regime laminar, transitório ou turbulento. Aqui, a equação de Reynolds é a massa específica vezes o diâmetro, ou a altura, que pode ser uma seção retangular, né? Vezes a velocidade sobre a viscosidade dinâmica. Então, na entrada, nas condições de entrada, o Reynolds 1 vai ser massa específica vezes o diâmetro 1 vezes a velocidade 1 sobre a viscosidade. Então, substituímos os valores e chegamos aí a um Reynolds 1 de 427. Né? Lembrando que ele é adimensional, não tem uma unidade específica. Né? Já o Reynolds 2, né, eu também vou substituir as condições 2, de diâmetro 2 e velocidade 2. Substituo os valores e chegamos aí a um Reynolds 2 de 569,336. Aqui só tomem o cuidado de passar os diâmetros para metro, tá? Para ficar todo no sistema internacional. Feito isso, a gente consegue aqui perceber que é o seguinte, abaixo de 2000 consideramos regime laminar. Então aqui ambos os Reynolds estão em escoamento laminar, tá? Entre 2000 e 2400 transitório e acima de 2400 já atingiu o regime turbulento. Bom, era isso a resolução desse exercício, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa um like, se não gostou também pode deixar um like, não tem problema nenhum. Peço que inscreva-se no canal e ative o sininho para notificações de vídeos futuros. Esse é um canal específico de engenharia, não só de mecânica dos fluidos. Dúvidas e sugestões, deixem aqui nos comentários que eu vou esclarecer as dúvidas de vocês. Beleza? Seria isso por enquanto, fiquem com Deus, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau.